Ele está retornando, recentemente retornou de Chicago, do Northwestern, e vamos ter depois os debatedores, a doutora Fátima Gauí, o doutor Pedro Henrique, que também está regressando agora para o Rio de Janeiro, o doutor Pedro Henrique Souza, que é do Grupo Oncoclínicas, a doutora Fátima Gauí da Américas e a Alexandra Matos da Oncologia DOR. Doutor Marcelo, por favor, ele vai conversar sobre assinaturas gênicas conosco. Boa noite, obrigado pelo convite. Gostaria de agradecer Eduardo que entrou em contato. Eu mal cheguei de Chicago, né, Eduardo? Ele já me ligou e é um prazer já estar chegando e participando de eventos como esse. E principalmente de um tema extremamente relevante, tendo em vista os dados, né, recentes na ASCO de 2018. Da apresentação hoje é trazer e contextualizar os principais para a prática atual e que tem sido feito nos Estados Unidos. Esses são meus conflitos de interesse. E a gente sabe, você sabe muito bem, que a decisão inicial ela leva em conta critérios anatômicos, né, idade da paciente também, os anatômicos e biológicos no sentido de grau, status dos receptores hormonais. E esses dados eles são incluídos nas principais ferramentas que acabam auxiliando a definir dar ou não quimioterapia, nos guidelines nacionais e internacionais, principalmente, e ferramentas como a Adjuvant Online e o Predict Plus. Isso a gente tem os 20 anos, os fatores clínicos e patológicos, as diretrizes sendo cada vez mais melhoradas e otimizadas, e as ferramentas online desde o final dos anos 90 e início dos anos 2000. E de lá para cá, a grande novidade, que a gente já tem utilizado já que são as definição melhor de definir entre fazer ou não. Dentro das assinaturas, a gente também precisa lembrar que existem diversos kits nos Estados Unidos e Europa disponíveis. Aqui é só uma pequena lista dos diversos testes, né, existentes para definir esse risco de recorrência, definição de a maioria aqui a gente pode observar em parafina, e aqui a gente pode ver também a medida, né, o teste molecular varia bastante, a maioria é mRNA, mas também em proteína pode ser avaliado, e o número de alterações genômicas analisadas também varia de um teste para outro. Isso aqui, desde os anos 2000 também, início de 2004, e dessa lista toda, que eu digo para vocês que ainda faltam alguns outros testes aqui nessa lista, mas dessa lista toda começam a surgir talvez uns 4 testes mais utilizados. O MamaPrint, que inicialmente era em tecido congelado, e depois ele passou a ser disponibilizado e aprovado pelo FDA e no mundo todo. Avalia o mRNA também, junto com o COTAI. E aqui a gente pode observar o número de alterações genômicas pesquisadas nesses diferentes testes, o MamaPrint Type 21, lembrando que são 16 genes relacionados ao tumor e 5 genes de Breast Cancer Index 11 genes, e aqui esse teste ele avalia genes relacionados com a via do receptor de estrogênio, e o Prosigna, que veio aí, é o conhecido também como PAM50, né, que vem então também com análise analisados. Com relação à validação dos estudos desses 4 testes,
nós temos que os dois primeiros, né, que agora tanto o MamaPrint quanto o Oncotype, mais recentemente os dois com estudos grandes, prospectivos randomizados, com resultados foi apresentado e publicado no New England em 2016, o Oncotype recentemente apresentado em pleno New England. O Breast Cancer Index e o ProSigna, então, ficam já um pouco esperando dados prospectivos e randomizados. Outra coisa importante que vale lembrar é que do ponto de vista de resultado do teste, o MamaPrint ele mostra uma variável categórica, sim ou não, é alto ou baixo risco, não tem meio termo no MamaPrint. O Oncotype, esse não ter meio termo do MamaPrint, ele já vem desde o seu desenvolvimento, no início dos anos 2000, nunca mudou o método de análise ou o score de avaliar o que é alto ou o que é baixo risco. O Oncotype, no início do seu desenvolvimento e até recentemente, era baixo, intermediário ou alto risco para recorrência. E agora, a gente vai discutir também, em 2018, ele fica um pouco com uma variável binária, alto e baixo risco para um grupo de pacientes, mas ainda mantendo uma curva de variável contínua que precisa ser melhor esclarecida. O Breast Cancer Index, ele é uma variável binária também, categórica binária, é sim ou não, é alto risco ou baixo risco. E o ProSigna, que também mostra resultados com uma variável contínua, né? Ele também é um teste que apresenta relatório se a paciente tem um risco baixo, um alto risco de recorrência. Antes de falar sobre os estudos, eu gostaria de lembrar esse dado desse trabalho. Esse é um estudo que foi publicado na Science em 2013, Cancer Genome Landscapes, do grupo da Johns Hopkins, e que é uma revisão sobre o que é importante, por que é tão importante se saber do genoma. Se a gente for observar de 25 mil genes avaliados, 30 mil alterações gênicas avaliadas, a gente certamente hoje sabe que não precisa de tudo isso para você entender o perfil molecular ou a evolução de qualquer tipo de câncer. Então, o que esse estudo mostrou aqui para os diferentes tipos de tumor, e começa aqui desde câncer coloretal, com instabilidade microsatélite, câncer de pulmão e por aí vai, e aqui é o número de genes que estão relacionados intrinsecamente com a evolução do tumor. Então, que tem essas mutações que a gente chama de não sinonímias, né? São as mutações que realmente levam a alguma alteração na função celular. E eu apresento esses dados porque ficou, né, quando a gente olha aquela tabela de testes e assinaturas genômicas em câncer de mama, essa variação de Oncotype com 16 genes, né? O PAM50 com 50, MamaPrint com 70, outros com 21, 24 e por aí vai. Sempre surgia essa dúvida, mas, será que com essa quantidade de análise genômica dá para responder alguma coisa em câncer de mama? Eu trago esse estudo para mostrar que dá, porque se a gente observar nesse gráfico, o câncer de mama, a mediana de alterações gênicas de mutações, então, não sinonímias por tumor, fica em torno de 30. E varia de 25 a 70, 80 mutações. Então, de 25 a 30 mil alterações gênicas, com 30 a 70, 80, a gente consegue definir a evolução. Daí surge, acho que a primeira resposta importante e mensagem importante dessa apresentação é que as genômicas definir a evolução dos diferentes tipos de câncer de mama. Aqui a gente pode ver também que no câncer de mama, que acho que ficou para cá, existe um intervalo aqui grande, né, da mediana para as duas curvas para cima e para baixo. E aqui entre o triplo negativo, entre o HER2 positivo, mama hormônio sensível. E na evolução também do desenvolvimento dos testes, eu já acabei comentando isso antes, essa questão das variáveis, né? Indo um pouquinho mais além, a gente vê aqui o MamaPrint como baixo ou alto risco. O Oncotype era uma contínua, na minha opinião, até 2018, e agora começa a ter essa categórica binária para pacientes com tumores clinicamente de baixo risco, receptor hormonal positivo, HER2 negativo e N0 e a idade maior do que 50 anos. E aqui o que a gente vai ver nos estudos é que se definiu, a partir desses dados do TAILORx,
que uma paciente com essas características clínico-patológicas e um risco de recorrência de 0 a 25 é uma paciente de baixo risco. Uma paciente com risco de recorrência acima de 21 é uma paciente de alto risco clínico. E aqui eu coloquei uma variável contínua interrogada para o subgrupo de pacientes com menos de 50 anos, onde ficou definido pelo estudo que pacientes com recurrence score de 0 a 15 é um baixo risco, de 16 a 25 existe um benefício da quimioterapia, e por isso ficou com essa questão de ser um grupo ainda intermediário ou alto, e acima de 25, alto risco, onde estaria recomendado fazer quimioterapia de forma 100% adequada, mas aqui, nesse grupo, a recomendação hoje para essas pacientes com menos de 50 anos seria também de discutir a quimioterapia. E o BCI e o Prosigna, como eu comentei, variáveis categóricas binárias e uma contínua, que é o Prosigna. Eu trago isso porque a gente sempre discute e talvez fui muito criticado por isso, de que o Oncotype nunca teve um grupo intermediário cujos dados retrospectivos não conseguiam nos ajudar a definir se aquele grupo de pacientes é baixo ou de alto risco. Então, hoje, com os dados do TaylorX, o Oncotype admite que tinha um grupo indeterminado e não um grupo intermediário. Ele começa agora já a categorizar de forma binária baixo risco e alto risco. Pelo menos para essas mulheres na pós-menopausa com mais de 50 anos, porém, ainda mantém um pouco de dúvida nas pacientes com menos de 50 anos, no sentido de ser uma variável contínua ou não, e ter talvez um grupo indeterminado pelo Oncotype. Bom, quando a gente vê esses estudos, também vale a pena, antes de entender um pouco, né, e mesmo nós oncologistas, né, que não estamos habituados a ver estudos randomizados de fase 3, mas esse é um estudo randomizado de fase 3 de um teste, né, de randomizados de fase 3 que nós costumamos ver. Para os colegas cirurgiões também é um pouco mais complicado de entender. Por isso, esse esquema é para explicar o que esses dois estudos, o MindAct com o MamaPrint e o TaylorX, procuraram apresentar. Então, o que a gente observa nesses estudos? Como é que eles foram desenhados? Aqui tem a paciente com risco clínico e o risco genômico, né? Imaginem aqui a gente pegar uma paciente, classificá-la com a idade, o TNM, lembrando que todas são pacientes com receptores hormonais positivos e HER2 negativo, e elas são, então, o tumor é feito no tumor o teste molecular. Através dessa primeira análise aqui, eles vão ser divididos nesses três grupos. Pacientes que foram consideradas clinicamente de baixo risco, tumores pequenos, N0, grau histológico baixo e molecularmente de baixo risco, vinham para esse grupo considerado de baixo risco clínico e molecular. E não eram randomizadas, elas eram tratadas com terapia hormonal adjuvante e acompanhadas. Porque, baseado em estudos retrospectivos, nos bancos de dados retrospectivos, esse grupo era um grupo que iria bem, não precisa de quimioterapia. Então, o objetivo aqui não era mostrar que o teste ajuda a definir o baixo risco, era mostrar que o baixo risco clínico realmente não precisa fazer nada de teste. Dá a hormonoterapia que essa paciente vai bem. Esse grupo de alto risco eram pacientes clinicamente consideradas de alto risco, tumores maiores, grau histológico 3, e no MindAct linfonodo positivo, e eram, portanto, também não eram randomizadas, elas sabidamente eram de alto risco e precisavam receber químio e hormonoterapia adjuvante. E essa área cinza, que é a área que os dois estudos, tanto o MindAct do Type, precisavam ajudar a definir. Eram pacientes, então, que o oncologista e o cirurgião consideram de alto risco clínico, que, portanto, na opinião dos médicos, precisavam receber químio adjuvante, mas o teste genômico falava, não, essa paciente tem um baixo risco, então não precisa fazer. Então, era esse grupo de dúvida, de discordância, que era, então, que foi randomizado entre receber químio seguido de terapia hormonal,
versus receber somente hormonioterapia adjuvante. E é esse o grande grupo que nós hoje, né, tentamos melhorar o tratamento. Porque também a gente sabe que o overtreatment, né, a gente tem tratado muito mais mulher com quimioterapia adjuvante, é realmente reduzindo efeito colateral, tanto agudo quanto crônico, melhorando a qualidade de vida e, sem dúvida, procurando também impacto em custo de tratamento, algo hoje tão importante, mas em qualquer lugar do mundo. Então, os dois estudos, o MINDEX, agosto de 2016, e o TAILORx, são, então, estudos randomizados, prospectivos e revisados no New England. E, sem dúvida, acho que a primeira coisa importante que todo mundo que trabalha com câncer de mama e que lida com isso sabe é que, realmente, os investigadores, tanto o EORTC, né, o grupo europeu, quanto o grupo americano, estão de parabéns desses dados que eles produziram. A gente esperava, pelo menos, no mínimo 4 anos, né, Eduardo, quando a gente participou do livro, né, que vocês publicam junto, e a gente faz o capítulo de assinatura genômica, eu fui atrás lá ver, desde 2015 a gente esperava, né, os dados do TAILORx são agora 15, então pelo menos há 4 anos a gente esperava esses resultados. E agora a gente vai ver que esses estudos são diferentes, eles têm propostas diferentes, a gente precisa entender isso, poder saber como interpretar isso na prática diária. Bom, a primeira coisa importante, a população dos pacientes desses estudos é totalmente diferente. Tá? Essa é a tabela de avaliação, de classificação de risco clínico do MINDEX, do estudo do MamaPrint. Né? O que é isso? Esses são pacientes que estão hormônio positivo, HER2 negativo, e aqui a gente vê que pelo MINDEX, as pacientes com linfonodo negativo, se tinha um grau, era bem diferenciado o grau 1, tumores até menores do que 3 centímetros eram considerados de baixo risco. Entre 3 e 5 eram considerados de risco alto. E aqui a gente vê também pelo grau 2, menos do que 2 centímetros, baixo risco clínico, de 2 a 5, alto risco. E aquelas pacientes grau 3, com linfonodo negativo, menos do que 1 centímetro eram baixo risco, e acima de 1, qualquer paciente já era considerada alto risco. E lembrar que o MINDEX ele incluía pacientes com linfonodo positivo, 1 a 3 linfonodos. E aqui, de novo, a gente vê que o tamanho muda, né, para definir o grau de risco, mas em vez do que grau 1, grau 2 e grau 3, aqui muda um pouco o tamanho para definir o que era clinicamente alto risco. E isso é altamente relevante para definir o desenho do estudo. Né? Então, se a gente observar isso, a maioria das pacientes do TAILORx é clinicamente de baixo risco. 74% das 10 mil pacientes inclusas nesse estudo, elas tinham tumores considerados de baixo risco clínico e eles utilizaram o MINDEX. Eles utilizaram exatamente essa classificação de risco clínico para definir o que era alto e o que era baixo risco no TAILORx. Então vejo que 60% das pacientes com tumores menor do que 2 centímetros, 86% grau 1 e 2 e todas linfonodo negativo. Uma coisa que me chamou a atenção na apresentação da ASCO é que esses dois estudos são contemporâneos, eles começaram no mesmo tempo. O MINDEX foi publicado em 2016, apresentado e publicado, e o TAILORx 2 anos depois. Mas me chama a atenção que o grupo do TAILORx utilizou os dados clínicos do MINDEX para definir o que era alto e o que era baixo risco. Eu não sei se isso foi definido depois da apresentação do MINDEX ou se foi definido desde o desenho em 2010. Na minha opinião, isso foi definido depois. A análise foi definida depois. E ficou uma coisa que não ficou muito clara na apresentação e nem no desenho. Precisa realmente ir atrás do protocolo e ver os amendments desse protocolo. Por outro lado, o MINDACT, ele cobre pacientes de baixo e alto risco, como a gente viu aqui. São todos pacientes dessa classificação que estão no MINDACT. Então, mais de 50% com tumores maior do que 2 centímetros, 93% grau 2 e 3 e 48% com linfonodo positivo 1 a 3 linfonodos. Indo para os resultados e lembrando daqueles dois grupos de baixo risco clínico e molecular e alto risco clínico e molecular, ou seja, o grupo de pacientes que não foi randomizado, a gente pode ver que no grupo de baixo risco, que recebeu só terapia endócrina exclusiva, comparando o TAILORx com o MINDACT, a gente vê praticamente os mesmos resultados em sobrevida livre
de doença invasiva ou sobrevida livre de metástase à distância, que era o endpoint desses estudos, um endpoint secundário desses dois grupos. Então, aqui, o TAYLOR-X, pacientes com risco de recorrência de 0 a 10, 16% das pacientes. Vejam aqui, doença invasiva 94%, sobrevida global 98%, sobrevida livre de doença à distância, recorrência 99%. E o MINDECT, clinicamente baixo risco e mama print baixo risco, 41% das pacientes estavam nesse grupo. E a gente pode ver praticamente os mesmos números aqui quando a gente compara as duas tabelas. Então, realmente, vale lembrar que as pacientes clinicamente baixo risco do MINDECT, elas foram analisadas. Existe um número grande de pacientes, e que incluiu nesses 41%, e que tiveram, então, o mesmo endpoint, o mesmo resultado com a terapia endócrina exclusiva do que o TAYLOR-X. Esses dados, eles foram apresentados no TAYLOR-X no New England também, logo em 2017, se eu não me engano, e mostravam basicamente esses mesmos números que agora com 9 anos de follow-up continua muito a mesma coisa, 97% de sobrevida livre de doença à distância. Partindo para os estudos e vendo aquele grupo cinzento, né, de qual que é o grupo de paciente que se beneficia ou não da quimioterapia adjuvante, a gente vê então o MINDECT, o Microarray in Node Negative e 1 a 3 Positive Lymphonodes, né, que pode ter quimio evitada. Lembrar que o objetivo primário é a sobrevida livre de metástase à distância, que esse é o principal objetivo da quimioterapia. É claro que ela pode reduzir doença invasiva local, ter outros. O principal endpoint da quimio é reduzir metástase à distância. E isso aqui era então para avaliar em pacientes clinicamente de alto risco, mas genomicamente de baixo risco e sem quimioadjuvante. O limite para o sucesso do estudo, o threshold para determinar se esse estudo era positivo ou não, era a sobrevida livre de doença sobrevida livre de metástase à distância maior do que 92%. E eu já antecipo, né, esse também era um estudo de não inferioridade, que o resultado foi 95%, ou seja, o estudo foi positivo, como a gente sabe. E esse é o desenho do estudo, né, exatamente aquele gráfico que eu mostrei. Pacientes, então, clinicamente baixo risco, que a gente já comentou, 41% das pacientes, 2.700 pacientes. Clinicamente alto risco, quimio e endócrino, 27%. E o grupo discordante, 32%, e esse é o grupo de interesse, clinicamente de alto risco e mama print baixo risco, 23%, que eram randomizadas para fazer ou não quimioterapia. Lembrar que eram 1 a 3 linfonodos positivos, a maioria é receptor hormonal positivo, HER2 negativo. Então, o objetivo primário, clinicamente alto risco e molecularmente baixo risco, as pacientes que não utilizaram químio, 100% de compliance, ou seja, ninguém realmente recebeu nenhum tipo de tratamento citotóxico, a gente pode observar que a sobrevida livre de metástase à distância foi de 94,7% nesse grupo de pacientes. E vale lembrar que essa é a população testada, tumores de alto risco clínico, maior do que 2 centímetros, graus 2 e 3, linfonodos e hormônio sensível 98%. E esses números sem quimioterapia, 95% de sobrevida livre de metástase à distância e objetivo alcançado, portanto, nesse estudo. Aqui, quando a gente observa pacientes com linfonodo negativo e linfonodo clinicamente alto risco, linfonodo negativo, e clinicamente alto risco, linfonodo negativo, e as duas molecularmente baixo risco, a gente mostra que, mais uma vez, fazendo quimio ou não, não houve diferença entre esse grupo de pacientes de receber ou não quimioterapia, né? Isso a gente vê muito, nos Estados Unidos ainda tem uma resistência muito grande em não fazer quimio para paciente com linfonodo positivo. Na Europa já há pelo menos 15 anos, né, acho que pode ter, fez algum fellow, participou de eventos lá, vê que isso em St. também é bastante discutido, né, não fazer quimio para pacientes com linfonodo positivo. Então a gente consegue ver que realmente o MamaPrint consegue mostrar num estudo prospectivo que pacientes com linfonodo positivo, dependendo do grau molecular e, claro, seguindo ainda critérios clínico-patológicos que auxiliam muito nessa decisão de utilizar ou não o teste, eles não precisam receber, portanto, a quimioterapia.
Aqui também pacientes, a mesma coisa aqui em metástase livre de distância, à distância, né? Clinicamente high, genomicamente low risk, linfonodo negativo, mostrando mais uma vez sem diferença significativa entre químio e sem químio para esse grupo de pacientes low risk, mesmo com critérios clínicos de alto risco. Acho que é importante definir isso aqui, porque também no começo desses testes ficou muito puro o conceito de que não era mais necessário critérios clínico-patológicos. Não, eu vou pedir um teste molecular, que é baixo risco, não preciso fazer nada, independente do T, independente do N, do grau. E não era. Com o tempo a gente viu que não é isso que acontece. Então é importante ainda uma boa patologia, uma boa análise clínico-patológica do primário, do tumor. Ele está em conjunto com qualquer teste genômico que a gente venha a dispor e utilizar. E o principal resultado clínico do MINDEX foi esse, né? Uma redução na indicação de quimioterapia em pacientes com critérios clínicos de alto risco, né? Então a gente vê aqui que dos pacientes com critérios clínicos de alto risco, a gente teve então uma redução de 46% na prescrição de quimioterapia nesse grupo de pacientes. Os propósitos do estudo, né, proporcionar avanço na área de genômica e determinar se a gente estava tratando demais os pacientes, a gente podia evitar isso e realmente a gente conseguiu evitar. O contexto clínico a gente já colocou, e aí vem o TAILORx, né, apresentado na ASCO. O mesmo desenho, baixo risco 15%, alto risco 17%, e o grupo de pacientes na zona cinzenta, 68% das pacientes. Então, aqui a gente pode ver mais de 10 mil mulheres foram registradas para esse estudo, e aqui foram avaliadas 6 mil mulheres. Do ponto de vista clínico, isso foi apresentado pela doutora Lisa Carey, que discutiu o estudo na ASCO logo após a apresentação. Acho que um ponto importante é o tipo de tumor, né, a classificação da clínica desses tumores e patológico. A mediana do tamanho de tumor é de 1,5 centímetro. Então, a maioria dos tumores, veja que o interquartil aqui, o range de 1,2 a 2 centímetros. O grau, 57% grau 2, né? E, então, 74% das mulheres eram clinicamente de baixo risco. E isso é o que a gente vê exatamente naquele dado de pacientes de bom prognóstico do TAILORx, né? O grupo que não precisou fazer nada, só fazer hormonioterapia, não é o braço que foi randomizado. Tumores pequenos, baixo grau a maioria, baixo intermediário e estrógeno e progesterona 100% positivo. Os endpoints, objetivo primário, sobrevida livre de doença invasiva, e para pacientes que eram considerados, então, no risco intermediário, né, que mudou entre 18 e 31, agora entre 11 e 25. Abaixo de 11, baixo risco, acima de 25, alto risco, e então a recomendação, utilizando o Oncotype, seria fazer quimio e hormonioterapia. E quando a gente vê essa randomização entre fazer terapia hormonal versus quimio e hormônio nesse grupo de pacientes da zona cinzenta, a gente vê então que o intervalo livre de doença invasiva em 9 anos não teve diferença significativa entre fazer quimio ou não, e essas são as curvas absolutamente superpostas, e também aqui em recorrência à distância, também superpostas. Essa é a conclusão do TAILORx retirada do próprio New England, né? Então, a terapia adjuvante endócrina e quimioendócrina tiveram eficácia similar em mulheres com receptor hormonal positivo e HER2 negativo, axila negativa, que tinham, então, esse mid-range entre 11 e 25 de recurrence score. Porém, algum benefício de quimio foi achado em mulheres com 50 anos ou menos no estudo. E aqui a gente começa, então, a definir isso, né? É por isso que eu comentei que a gente tem essa categórica, essa variável categórica e binária, baixo e alto risco do Oncotype, porém, ainda tem um grupo aí que precisa ser melhor definido. Então, para pacientes com 50 anos, se observou que aquele range, aquele cutoff entre 11 e 25 não era o ideal, porque mulheres com menos de 50 anos, entre 16 e 20, elas tinham benefício em receber a quimioterapia adjuvante. Isso fica claro nesse forest plot de análise de subgrupo que foi retirado do suplemento do New England, da publicação, e vejam aqui que o que está para o seu lado aí
da sua direita, as mulheres na pré-menopausa tendo benefício para químio, o recurrence score entre 16 e 20 com benefício para quimioterapia, idade menor do que 50 com benefício para quimioterapia, e todos os outros aqui batendo na linha da indiferença. Mas então vejam que claramente esse subgrupo se beneficia. Uma outra coisa que não ficou clara é que também entre 21 e 25, na análise aqui também desse force plot, houve um benefício da quimioterapia, que aqui a gente pode ver que o intervalo está entre 1.01 e 1.71, e não está cruzando como parecia que estava cruzando quando você vê a imagem. Então também tem uma questão importante. E o que ele traz de informação hoje, à luz dos dados que a gente tem em 2018? 74% das pacientes, então, eram baixo risco. O que significa isso? Muitos desses pacientes eles não são candidatos à quimioterapia no dia a dia, né? Então, a gente está adicionando um teste e custos a pacientes que não precisam. Vai ser difícil fazer uma análise de custo-efetividade desse estudo. E os dados do TAILORx acabam confirmando o que o MINDACT mostrou, né? Fatores clínico-patológicos já nos dizem. Pacientes com critérios clínicos de baixo risco apresentam um excelente prognóstico com terapia endócrina exclusiva. A idade impacta na performance, eu acabei de mostrar isso para vocês. Então, mulheres com menos de 50 anos de idade fez diferença fazer quimioterapia, e esse cutoff entre 11 e 25 não é adequado para elas. E pacientes com menos do que 15 não apresentam benefício com quimio, isso ficou claro, abaixo de 15 também valendo para essas mulheres com menos de 50. Para finalizar, do ponto de vista clínico, né, isso aqui também foi adaptado da discussão da Lisa Carey. Até agora, a gente usava na prática isso aqui. Faz o paciente com critérios clínicos de alto risco que você pensa em fazer quimioterapia com linfonodo negativo. O recurrence score de 18 era considerado baixo risco. Entre 18 e 31, intermediário, fazer ou não químio, e acima de 31, químio e hormônio. Agora, pós-TAILORx 2018, mulheres, a gente tem que separar isso aqui em duas agora. Pós-menopausa, acima de 50 anos e baixo risco clínico, a gente tem essa nova análise entre 11 e 25, fazer terapia endócrina. Acima de 25, fazer químio e terapia endócrina. Aqui a gente coloca uma observação, porque a gente usava químio acima de 31 e abaixou essa barra para 25, mas a gente não tem dados fiéis disso aqui. Será que realmente precisa de fazer quimioterapia para entre 25 e 31 na pós-menopausa? Isso também o estudo não responde. E na pré-menopausa, como eu mostrei, abaixo de 50 anos e baixo risco, o cutoff não ficou nem 18 e nem 11, então ficou 16. Até 16 para baixo, 15 para baixo não fazer, mas acima de 16 existe sim essa discussão de benefício de químio para essas pacientes, e aqui seria também o mesmo critério, como abaixou de 31 para 25, esse grupo também não está bem definido entre 25 e 31, mas a recomendação seria, pelo TAILORx, fazer quimioterapia. E a discussão também vai ser importante, né? A gente tinha esse gráfico aqui antes, que todo mundo falava, poxa, isso é uma variável contínua, aqui vai subindo o risco de recorrência, o risco em 10 anos vai subindo de 5 para 10 para 20%, e era isso que a gente tinha antes. Então, essa paciente, por exemplo, de 50 anos com tumor de baixo risco clínico, 1.9, grau 2, M0, hormônio sensível, um recurrence score de 17, antes estava aqui, agora ela está aqui. Então, essas são as novas curvas do estudo, e eu acho que é o que vai aparecer no laudo do Oncotype daqui para frente. Então, e aí fica a dúvida, o que a gente vai fazer com essas pacientes? Para finalizar, o MamaPrint, então, eles são capazes, né, o MamaPrint baixo risco e o Oncotype com recurrence score de 25, né, menor do que 25, conseguem identificar igualmente pacientes clinicamente de baixo risco, sem benefício clínico, e ambos com esse mesmo intervalo livre de doença à distância de 98% em 5 anos. Esse número grande de pacientes clinicamente de baixo risco, então não foi testado se é seguro evitar quimioterapia em pacientes com alto risco clínico e recurrence score de 25, isso é importante. Porque, você começa a pensar só entre 11 e 25 está tudo bem, agora até 25 não precisa mais nada. É até 25 pelo Oncotype e clinicamente de baixo risco. Ponto. Não tinha paciente de alto risco no estudo que pudesse definir se é seguro ou não evitar quimioterapia.
O MamaPrint foi testado numa população de alto risco clínico e mulheres com MamaPrint baixo risco também têm excelente intervalo livre de doença. E não está claro o que fazer com mulheres com menos de 50 anos e o ECOR score abaixo de 25, né, com o TaylorX, com o Oncotype. O MamaPrint não tem impacto, não é impactado nem pela idade e nem pelo status menopáusico da paciente na definição de baixo risco ou alto risco pela análise de subgrupo do MINDEX. E para pacientes com linfonodo positivo, vale lembrar, o MamaPrint é o único teste que apresenta resultados de estudo randomizado, prospectivo, e é recomendado pelas diretrizes da ASCO. Né? Então, hoje, a gente tem esse dado importante de MamaPrint para linfonodo positivo. E eu encerro, né, dizendo que a gente tem que, né, os Estados Unidos tiver muito na nota de dólar, né, em God We Trust, mas em God We Trust, mas todos os outros devem mostrar dados, e é isso que a gente procura trazer para vocês. Obrigado. Queria convidar os debatedores para virem aqui à frente, eu formar a mesa junto com o Dr. Marcelo, enfim. Eu não sou oncologista, sou cirurgião. E a impressão que eu tenho, se eu estiver errado e vocês me corrijam aqui, até todo mundo que é mastologista recebe paciente do gineco, né? E aí a gente, quando examina, fala, doutor, seu exame é um pouco diferente. Eu brinco, não, a diferença do ginecologista para o mastologista, brinco, obviamente, para relaxar a paciente, é que o ginecologista examina para ver se não tem nada, a gente vê para ver se tem alguma coisa. E a sensação que eu tenho, se eu estiver equivocado, eu queria que vocês me colocassem isso aqui, frente à população estudada no Oncotype, que a gente quer confirmar se efetivamente não tem nada. No MamaPrint a gente procura para ver se a gente pode evitar fazer um excesso. E eu queria que vocês, só para provocar, para vocês começarem o debate e colocassem a preferência, por que e quando, em especial em paciente mais jovem, abaixo de 50. Boa noite a todos. Foi um prazer assistir sua aula, Marcelo, excelente aula. Bom, acho que os estudos mostram que a clínica ainda tem seu valor, né? A gente, tendo os dados bem fiéis da paciente, né? Com linfonodo negativo, receptor hormonal positivo, tumores luminais, pequenos, de baixo grau, não tem por que a gente atribuir um custo maior excessivo, porque a nossa decisão clinicamente já está formada. Né? A dúvida é realmente aquele paciente com risco clínico mais alto, e nisso acho que o MamaPrint, nos últimos dados do MINDEX, mostrou o seu valor. Né? A gente consegue excluir hoje quimioterapia de mais de 50% de pacientes que eventualmente a gente faria, e com isso a gente está conseguindo, com a expressão gênica, diminuir o supertratamento dos tumores. Eu acho duas coisas. Uma coisa que o Marcelo levantou que eu acho que é super. Consegue evitar, na verdade, a solicitação. Né, Acho que concordo absolutamente com as duas colocações, sem dúvida nenhuma. Os parâmetros da bem que para eu saber quem é baixo risco, tem que que a gente tem, né, de então, obviamente, chega no meu consultório clínico e definir, olha, você de fato, só lembrando, né, que mesmo numa o que foi testado químio e hormônio,
mesmo quem tem uma assinatura alta, né, e uma assinatura baixa, ele também tem um benefício pequeno de quimioterapia. Isso a gente não pode deixar de esquecer. Só que esse benefício é na faixa mais ou menos de 1%. Então, isso é uma coisa que a gente também discute com a paciente, tá? Só para econômica. E eu não vou estar precisando. Até porque eu achei que a gente ia discutir. Atualmente a gente já não precisa mais de um teste só. Eu preciso desse teste nesse momento em que eu estou decidindo quimioterapia ou não. Mas depois vem um outro passo, que é a questão da hormonioterapia. Hormonioterapia estendida ou não, né? Então, eu ainda teria que pedir futuramente, talvez, um outro teste para definir a adjuvância estendida dessa paciente. Então, obviamente, se eu puder restringir e guardar essa reserva dessa paciente para fazer talvez mais tarde, seria interessante. E até por conta disso, tem uma pergunta. A primeira pergunta que eu fiz para a Tânia hoje no consultório, quando ela foi. Quando a gente avalia as assinaturas que falam de adjuvância estendida, ou seja, que estão prevendo a recorrência tardia, mais de 10 anos, né, esses pacientes todos foram avaliados e validados retrospectivamente as assinaturas baseadas só em hormonioterapia, né? Talvez seja por isso que eles tenham essa capacidade de validação. Por que esse grupo de baixo risco do MamaPrint não me serviria para fazer essa validação e eu ter um único teste para pedir para essa paciente? Se ela conseguisse me validar a adjuvância estendida nesse grupo de hormonioterapia exclusiva, que é 40 e poucos por cento, são 2.000 e poucos pacientes, por que talvez eu não pudesse ter um único teste para fazer isso? Porque a gente, como oncologista, a gente está buscando exatamente essa economia. Excelente colocação. Eu acredito que certamente vem mais coisa por aí com o LTC, né? Já tem aqueles dados do ultra low risk, né? Pacientes que têm um score de MamaPrint de baixo risco e com aqueles critérios numéricos muito baixos, então eles certamente vão acompanhar e a gente pode ter, infelizmente vai demorar, né, para seguir esses pacientes, para definir isso, a gente pode ter esse resultado em breve, mas eu acho que esse ponto do clínico patológico ele deve ser mais frisado, porque a gente sempre viu dados, né, sempre quando o Oncotype apareceu, está cheio de dados na literatura, JCO, papers de patologia, de revistas especializadas em patologia, Breast Cancer Research, que comparavam, né, critérios, avaliação do patologista, o IHC4, né, um critério de imunistoquímica que usa receptor de estrogênio, progesterona, HER2, Ki67 grau, para correlacionar, né, o achado patológico com o Oncotype e mostrar, olha, não precisa pedir. Né? A gente usava esses critérios até para definir. Exato. Mas a gente usa e deve usar. Não, eu digo assim, deve usar. E eu acho que teve grandes vitoriosos no TAILORx. Acho que o TAILORx é um estudo importantíssimo, porque ele confirmou dados importantes de genômica em geral, né? Dados do MINDEX, dados de genômica, mas ele confirmou que o patologista está certo. Eu acho que isso não foi falado. Ele confirmou que dados de uma boa patologia são absolutamente corretos. E se vocês lembrarem, os baixo risco do Oncotype são 15%, aqueles abaixo de 11%. Os baixo risco do MamaPrint são 41% das pacientes, são mais de 2.000, 3.000 pacientes. Então, quando a gente vê o TAILORx falando que paciente de baixo risco não precisa receber químio, ele está realmente mostrando, olha, o MINDEX estava certo. E houve uma crítica ao MINDEX, porque falava, poxa, mas 3 centímetros, grau 1, N0, ninguém vai fazer químio, né? Um linfonodo positivo, 2 centímetros, grau 1, ninguém vai fazer químio, será que é grau 1? A heterogeneidade tumoral pode ter alguma coisa a mais aí? Mas não, ele veio para confirmar. Então, eu concordo 100% que esse estudo ele precisa ser visto à luz de falar, olha, a genômica funciona, mas também à luz de falar, olha, a patologia ela está aí e eu me arrisco a dizer que ela ainda é soberana, na maioria dos casos.
A gente tem que ter essa visão. E a última coisa importante, vocês comentando, eu fui lembrando dos scores, né? O Oncotype começou com um risco baixo, abaixo de 18, depois a gente falou, não, é 11, e agora falou, não, é 25. Né? Ou seja, a gente se ele aumentou o score, é porque realmente o grupo de baixo risco, como mostra o MINDECT, é alto, não é um grupo pequeno. E se a gente juntar esses 15% de baixo risco que o Oncotype mostrou com agora esse grupão que ele mostrou que não é, isso vai para os seus 40%, 50% de baixo risco clínico que não precisa de químio. Então, cada vez mais, acho que a gente que trabalha no serviço público também, a gente tem que ficar mais confortável em não fazer, né? E nem pedir teste. Alguém da plateia? Reunião, porque assim, é uma coisa bem prática, né? Todos vocês falavam do custo. É um teste que custa 15 mil reais, um ou outro. Escolher em quem você vai usar é fenomenal. Então, a sensação que dá é que uma vez que 4% do Oncotype já no grupo de baixo risco, a pergunta eu, como cirurgião brasileiro, que atendo classe média, né, a gente, no nosso universo, a gente já tem um curso e ainda tem que gastar 15 mil. Dá uma vontade de pedir um teste que eu só vou usar no alto risco. Essa é a primeira sensação. Eu acho que o cirurgião, ele não toma ou não a quimioterapia, pelo menos a quais cirurgiões. A gente participa de um processo com o paciente, mas a gente está com um oncologista. Então, vamos ver tal, vamos pedir o teste em função disso. Existe algum subgrupo de pacientes, tirando o N positivo, que eu só tenho respaldo para pedir mamaprint, em que um teste seja melhor do que o outro? Por exemplo, carcinoma lobular, paciente jovem, você sabe se tem algum subgrupo, algum estudo incluiu mais ou menos? Porque às vezes a gente tem essa, eu prefiro tal porque para lobular. E a segunda pergunta é com relação à recidiva tardia, já que os dois testes são preditivos em 5 anos, e principalmente os tumores lobulares têm uma possibilidade maior de recorrência depois dos 5 anos. São duas perguntas que, com frequência, na discussão com o oncologista, ele diz, olha, eu não fico tranquilo, porque só 5 anos, essa doente tem, para mim, um alto risco. Vocês encaram isso na prática? Como foi em Chicago? Como você está fazendo no CIO? Assim, rapidamente, o lobular, eu também já fiz essa pergunta, a gente acabou fazendo um trabalho não publicado, que a gente levantou dados da literatura de mais de 4 mil casos de lobulares que tinham feito Oncotype. O motivo de eu ter feito isso é que toda vez que eu recebi um paciente com lobular e Oncotype, eu não usava o Oncotype para nada. Eu falava, não peça Oncotype para lobular. E o que esse estudo mostrou foi exatamente isso. Cerca de 60% a 70% dos casos de lobular, N0, que a gente vê na literatura, que fazem Oncotype, estavam no grupo intermediário. Um grupo pequeno, 10%, eram alto risco, mas eram os pleomórficos, que você não vai pedir teste. E o resto era baixo risco. Então, para o lobular, o que a gente ficou claro é que para lobular, pedir Oncotype tem que ser um lobular misto, uma paciente N0 que você pensa em fazer quimioterapia, na minha opinião. Isso é um estudo recente, e eu fiz essa questão para a Agência também, falei, escuta, vocês têm dados de lobular? E saiu um estudo recente com lobular. Então, mostrando que consegue definir bem alto e baixo risco. E vale lembrar, finalizando, que a questão genômica é importante. O lobular é um tumor completamente diferente. E aquela dado que eu mostrei de o número de genes mutações não sinônimas num tumor, que faz diferença o teste que você usa. Um teste que avalia 70 alterações gênicas, um teste que avalia 20, 16, nesse caso, faz toda a diferença. Mesmo um PAN50 faz diferença para avaliar melhor o lobular. Sobre o tempo, né? Acho que esses dados prospectivos ainda não têm 10 anos de follow-up, né? A gente ainda não gosta. A gente tem dados recentes do grupo inglês mostrando que até tumores pequenos em 15 anos depois do com hormônio
recorrem, acho que, se não me engano, 19%. Mas o efeito da quimioterapia, principalmente nos primeiros anos. Então, acho que a gente não vai conseguir responder isso com esses testes, realmente. Acho que a gente vai ter que fazer uma coisa para ver como é que a gente pode alterar esse futuro. Será que daqui a pouco a gente não vai usar uma assinatura? Respondendo essa questão do tempo, né, da recorrência tardia, a gente tem alguns testes que já estão validados para se identificar. Não está prestando atenção. Estou dizendo, Eduardo, que a gente já tem alguns testes assim, claramente validados para a gente ver a recorrência tardia, né, que não são esses. Né? Então, a gente tem a do Predict, né, tem outros testes que justamente como eu não tinha essa influência da quimioterapia. Perguntei do Mama Print, eu sabia que ele não é uma recorrência tardia, mas eu possa vir a ser usado para um grupo bom só de hormonioterapia. Essa questão, quer dizer, aí você pede um Mama Print ou um Oncotype no início, aí depois você vai pedir um Endopredict para fazer depois, quer dizer, e aí vai numa bola de neve. E eu fiquei muito satisfeita quando eu vi a publicação, inclusive até com um logo não tem a validação que tem os dois testes. Esse é o, assim, eles custam a mesma coisa, né? Assim, todos os testes no Brasil têm o mesmo custo. Eu tenho dois testes com estudo fase 3 randomizado, um com 7 mil, outro com 10 mil, e o outro teste, que assim, qual é a validação que me atesta a segurança de pedir esse terceiro teste? Várias vezes eu explico para o paciente, olha, tem isso, mas eu tenho dados de 10 mil, dados de 7 mil. Esse é um estudo, é um teste que eu ainda não vi um estudo prospectivo, não sei se isso está acontecendo, mas eu me sinto um pouco incomodado de deixar de usar a mão de testes randomizados, já bem apresentados, como testes que ainda estão sendo validados. A questão é que eles não, os dois que foram, tanto o Oncotype como o MamaPrint, eles não foram desenhados para isso. Então, a gente não pode usar eles para isso. Né? Acho até que a gente poderia, né, aquele ultra baixo risco, né, ter uma discussão se esse... mas aí eu não sei, por exemplo, se ele é tão ultra baixo risco, será que ele tem uma chance de recorrência tardia? Mas eu também não tenho essa resposta. Os outros não, eles foram estudos desenhados para avaliação tardia. Né? Foram testes testados em coortes, né? Um foi daquele grupo austríaco, né? Eu acho que o outro foi do ATAC. Né? Então foram assim, estudos, eles foram avaliados em estudos que só faziam hormonoterapia por longo prazo. Então, eles foram desenhados para isso. Então eu levantei essa questão só por uma questão de curiosidade. Agora eu sei que pergunta na plateia, mas eu só queria fazer uma última pergunta. Coisa que me incomoda um pouquinho, Marcelo, eu não sei se você sabe responder.
E quando a gente começa a ver a correlação, para baixo risco você já colocou muito bem, que existe uma correlação bem grande entre Oncotype e o MamaPrint. Mas para outros riscos, a gente vê que existe uma discordância alta, né? Não chega a ser alta, mas acho que é uma faixa de uns 30%, 40%, e isso me incomoda um pouquinho, né? De saber o que a gente está perdendo nessa história, entendeu? Essa questão de discordância é interessante. Teve um estudo PROMISE que avaliou exatamente isso, mas ainda pensando naquele score do Oncotype entre grupo intermediário, entre 18 e 31. Né? Quando tinha esse score, esse grupo de intermediário, foi feita uma análise em pacientes com os dois testes. Né? Todo paciente que tinha Oncotype 18 e 31, foi feita uma MamaPrint para definir o que estava ali. E se viu que nesse grupo intermediário, metade era alto risco pela MamaPrint e metade era baixo risco. Então, e a gente via claramente que conforme você vai saindo de 31 e descendo para o 18, tinha uma correlação maior de alto risco lá em cima e ia descendo um pouco quando vai chegando em 18. E isso mostra isso que você falou. A primeira coisa que me mostra ali é que havia uma dificuldade mesmo desse grupo intermediário de saber o que era. Né? E aí, de novo, eu reforço, era um grupo indeterminado. Né? E agora o Oncotype sobe esse score para 25, porém, os critérios clínicos do PROMISE não eram de pacientes de baixo risco clínico, eram pacientes de alto risco. Então ficou complicado, porque quando o Oncotype usa pacientes de baixo risco clínico, fica difícil até comparar com os outros dados. Que isso não era isso que estava no NSABP, nos dados que eles pegaram do NSABP, do SWOG, não eram esses dados. Então, essa seleção de baixo risco clínico complicou muito. Nesse sentido de saber o que vai fazer. Será que, então vamos pegar isso e fazer uma print em todo mundo? Eu não acho que precise. Porque, mais uma vez, o Mindex já mostrou baixo risco clínico com MamaPrint vai ser baixo risco genômico na grande maioria das pacientes. Salvo engano, 5% de baixo risco clínico vão ser alto risco genômico. E aí vem para uma pergunta que você fez, que eu queria até perguntar e provocar um pouquinho vocês. O que vocês têm feito aqui na prática, que eu acho que é importante de levar para cá. Eu já não tenho, desde que o Oncotype começou a usar esse score de 11, o estudo estava em andamento e as pessoas estavam na prática clínica usando 18, eu parei de usar. Então já faz alguns anos que eu não uso. E essa foi uma impressão muito grande da ASCO. Quando acabou a plenária, e plenária de congresso americano é igual show de rock. Sai todo mundo lá, pô, a música foi legal, mas aí começa a mas tem uma dor de cabeça no outro dia, meu ouvido tá ruim, é igualzinho. Imagina um show de rock pesado, que você gosta do cantor, mas que no dia seguinte está acabado. Aconteceu isso. E foi legal porque eu vi muita gente que faz mama saindo da aula e falando assim, você ouvia todo mundo, poxa, foi legal, o cara falou, cara, deixei de fazer químio para muita paciente. Imagina quantas mulheres com menos de 50 anos, com tumor de alto risco, que eram um Oncotype abaixo de 18 e que não foi feito químio, porque o Oncotype era abaixo de 18. Então, eu vi muita, não foi uma pessoa só não. Poxa, eu vou ter que rever meus casos, eu deixei de dar químio para muita paciente, baseado no que eu estou vendo aqui. Pô, que história é essa? Baixo risco? Mas eu estava fazendo para alto risco clínico. O paciente vinha lá, tumor de 3 centímetros, grau 2, estrógeno 100%, progesterona 0, Ki67 de 50, 40, não, vamos fazer um Oncotype. Aí dava esse baixo de 18, não fazia químio. Então, essa ressaca pós-congresso plenária foi pesada. Eu digo isso porque eu tenho usado nos altos, agora ficou mais claro, nos altos riscos clínicos, fazer MamaPrint. Aí falar aí nos baixos, faz o Oncotype? Na minha opinião, não. Porque o MamaPrint, ele foi usado para baixo risco no Mindex. Você tem 41% de baixo risco clínico e com baixo risco genômico. Então, se você tiver uma paciente de alto risco, você vai definir o risco molecular com MamaPrint, alto ou baixo, mas se pelos critérios do Mindex for baixo risco e você fizer uma MamaPrint, você também vai definir. Porque ela vai mostrar se caiu naquele grupo coorte importantíssimo de 40% de pacientes que viveu
98% de sobrevida agora em 7 anos sem evidência de doença. Então, isso para mim ficou muito claro. O que eu acho que vai ficar essa discussão, para baixo risco clínico eu vou fazer um cotype. Ou não faz nada. Né? Eu acho que esse é um ponto importante. Exatamente, eu vou colocar, desculpa interromper, porque à luz do que a gente tem do Mindex, do Taylorex, você tem aquele só para provocar de novo, se você tem aquele baixo risco clínico, sinceramente, faz sentido pedir um dos dois exames? Não tem mais, não vejo sentido algum, porque às vezes a gente vê uma super solicitação, que francamente eu, enquanto cirurgião daqui, o que o Eduardo falou, a gente está numa equipe multidisciplinar, mas eu não vejo sentido solicitar um exame desse, um exame com custo desse todo. Vocês concordam? Desculpe perguntar. Eu concordo com você. Acho que a gente veio de uma época de super tratamento desde das meta-análises da IBCTCG, né, onde se mostrou o benefício da quimioterapia. Acho que esses estudos queriam realmente ver para quem a quimioterapia vai trazer algum benefício ou não, e eles conseguiram mostrar que talvez, não sei, mais de 60% das pacientes foram super tratadas nas últimas décadas, tá? E a gente, com o advento do Oncotype, com esses estudos, continuou tratando muitas mulheres sem benefício, justamente do risco intermediário ou indeterminado, como você chama. E acho que atualmente, só para o grupo de alto risco, acho que vai valer a pena um custo desse, um impacto desse para o paciente. Racionalizar para quem que a gente deve pedir o teste, porque a população é muito grande de pacientes e para os pacientes de baixo risco, a maioria são pacientes que não vão ser candidatos a fazer, não vão ter benefício com a quimioterapia adjuvante. Mas uma coisa que me incomoda em relação aos pacientes jovens, como é que vocês encaram os pacientes jovens? Porque a paciente jovem de baixo risco clínico, né, aquela paciente jovem que diz assim, com menos de 40 anos, que tem um G2 e tem... Eu não falo nem KI67, porque esses estudos eles não avaliaram, não falaram sobre o KI67. Então eu tento até tirar o KI67 da história quando eu vou pensar nessas pacientes, para não contaminar também o meu pensamento em baixo ou alto risco. Mas os pacientes, por exemplo, G2, uma paciente de 2 centímetros, axila negativa, jovem que eu digo assim, com menos de 40 anos, vocês confiariam ou solicitariam o teste, não solicitariam? Como é que vocês veem esse tipo de população dentro desses estudos? Porque eu vejo que a comunidade é extremamente dividida em relação a aceitar ou não fazer um desses 2 testes nas pacientes muito jovens, por exemplo. Né? Então, você vai mais pela biologia em si ou você leva em consideração a idade? Eu quero ouvir a opinião de vocês também. Excelente pergunta. Amanhã, eu acho que na Regional São Paulo, da Mastro, vai ter uma discussão exatamente sobre isso. Idade como fator de risco em câncer de mama alto versus idade alta ou baixa. Essa é uma população de baixo risco que você pensa em pedir um teste, né? Pelo menos assim, eu pensaria, me ajudaria, talvez. Eu te confesso que eu não costumo pedir. Quando tinha o Oncotype, só o Oncotype, eu ficava muito reticente, sempre fui muito crítico a pedir, porque não tinha número suficiente de estudo nem retrospectivo para justificar você pedir o Oncotype para mulheres com menos de 40 anos. Por uma MamaPrint agora, eu acho que é muito parecido entre pedir ou não pedir. Você colocou uma questão de baixo risco clínico, né? Eu acho que eu tenho discutido pedir agora uma MamaPrint quando você tem aquela paciente que você avalia e existe uma certa resistência até de falar, não, eu quero ter certeza que eu não preciso e não quero tomar. Mas eu, pessoalmente, para pacientes abaixo de 40 anos, essa que você falou, 2 centímetros, grau 2, eu recomendo a quimioterapia e discuto o resultado desses testes. Tá? Abaixo de 40. Lembra que aqui o Oncotype era abaixo de 50. Mas 40 anos eu ainda tenho utilizado mais a quimioterapia e eu ainda acho que tem fatores biológicos aí relacionados. Lembrar que paciente com hormônio sensível, não aderência à hormonoterapia não é baixa. E aí ela não fez químio e não aderiu ao hormônio, você está com uma complicação grave lá na frente. Isso é uma coisa que a gente não consegue ver nos estudos, mas vê na prática clínica. Então, eu tenho recomendado quimioterapia. Claro, você falou baixo risco, talvez um caso a se ter discutido. Normalmente a gente lá em Barretos consegue pedir
teve que super selecionar exatamente para quem a gente vai. Teve que racionalizar isso. E essa foi a decisão. Chega uma moça para você de 36 anos, de 2,8, um G1, em que você via a mamografia dela, nitidamente se perdeu a chance de fazer um tumor menor, ela deixou de fazer 2 anos, e aí foi ver um tumor de 2,8, N0, você vai para uma cirurgia, encontra 2 micrometástases, e ela, 36 anos, diz, olha, eu não quero fazer quimioterapia de jeito nenhum. E aí você convence, você acha que ela tem que fazer quimioterapia, é um G1, 2,8, 2 linfonodos com micrometástases em 2, não tirei 3. Essa doente recebeu uma mamaprint de baixo risco, ela bateu no cílio para ouvir uma segunda opinião. Como que você convence ela de que com baixo risco ela ainda precisa de quimioterapia, apesar desses dados tão robustos? Lembrar que a questão foi de baixo risco, né? Esse tipo de paciente já com esse resultado, a gente pode até discutir de não fazer. O que eu não costumo fazer é pedir, tá? Então, que fique bem claro, mas essa paciente grau 1, nesse grau que você falou, a gente pode considerar, porque você tem dado para isso. Agora, você generalizar em pacientes muito jovens, pedir um teste genômico, eu ainda sou bastante reticente em solicitar. E eu queria aproveitar o que o Pedro comentou, eu acho que a gente tem que lembrar, eu cheguei dos Estados Unidos, a gente está no Sírio-Libanês, mas uma coisa que eu aprendi, a gente tem que parar de repetir o que o americano está fazendo. Isso para mim ficou claro, tá? Cada vez mais claro. Isso que você falou de Barretos, temos que pôr o pé na realidade. Né? Eu acho que a gente tem que usar esses 2 estudos para fazer exatamente o que você falou nos serviços aqui. Olha, baixo risco, vamos discutir, não dá para sair pedindo para todo mundo. A Fátima também comentou, não tem como. A gente precisa ter esse pé no chão de realidade nacional, e não é de fazer má medicina, não é isso que eu estou falando. É de realmente ser crítico na avaliação dos estudos e na definição de um grupo, do que vai ser feito no grupo, né? Pensando em serviço público, inclusive em serviço privado, porque a gente está discutindo isso com convênio agora. Né? As fontes pagadoras estão cientes disso. Então, eu acho que esse é um ponto extremamente importante para ser discutido também. Vou fazer uma pergunta aqui, na verdade é uma pergunta do colega de Pernambuco, o Darley Ferreira. Ele pergunta, boa noite Marcelo, é rotina hoje nos Estados Unidos o uso de assinatura genética em todas as pacientes que vão realizar tratamento adjuvante, e quais são os custos nos Estados Unidos do MamaPrint e do Oncotype? Boa noite. Não, excelente pergunta. Lá realmente é impressionante como se pede teste genômico em câncer em geral. Pensando em câncer de mama, não é rotina pedir assim indiscriminadamente. Tá? Linfonodo positivo, eles não costumam fazer, agora com os dados do MINDEX, lembrar que é relativamente recente, né, o MamaPrint 2016 para cá, existe um aumento maior na seleção das pacientes em oferecer o MamaPrint, uma vez que ele entra para o nível de evidência 1, os convênios começam a pagar, não tem problema nenhum de acesso de convênio. Para o Oncotype, eles continuam pedindo, baseado nesses critérios, agora eu quero ver o que eles vão fazer, né, com esses dados aí de baixo risco, solicitar um Oncotype, mas então não é rotina. Eu estava num serviço onde o chefe do departamento é o chefe do NCCN de mama, é o William Gradshar. Então, ele é interessante, apesar de você estar lá com todos os recursos do mundo, existe uma questão também de seguir diretrizes de estadiamento, de avaliação. PET-CT lá não existe, por exemplo. Solicitação de PET-CT não existe. Não se pede PET-CT como se pede no Brasil. Então, é bem diferente e esses critérios estão sendo bem seguidos e agora revistos. Custo, $4.500 é o valor desses testes lá. E uma coisa importante, foi bom que ele tocou no assunto. Nos Estados Unidos, aqui no Brasil, você pede uma MamaPrint e você ganha o Blueprint, né, que é a análise classificação genômica. Está assim ainda, né?
Nos Estados Unidos, aqui você pede mama print, você vai saber baixo ou alto risco, e você vai ver, então, se ele é um luminal like A, luminal like B, se é HER2 enriquecido e tal. Nos Estados Unidos, não. Você tem que pedir os dois separados. Então, são $9.000. Então, ninguém pede. Ele pede, o médico pede o mama print, mas não pede o blueprint. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem um ganho aqui, que realmente, quando eu falei isso, eu vou mandar os pacientes para os Estados Unidos, para o Brasil, para pedir o teste, porque é mais barato e vem dois, é 2 em 1. Né? E por que isso é importante? Por exemplo, você primeiro tem uma certeza, né, de que o seu alto risco está, talvez isso não precise, mas o que é interessante é para neoadjuvância. Né? Alguns casos de definir em luminal B que você quer fazer neoadjuvância, ou um luminal A-like que você achou que era luminal A, mas depois é um luminal B, e você pode fazer uma neoadjuvância para tentar reduzir o tumor, já tem estudos de neoadjuvância com mama print mostrando essa definição de paciente de alto risco, né, respondendo melhor e classificando melhor o tipo luminal para definir neoadjuvância. Uma pergunta a mais, pessoal? Um colega oncologista dizendo que pediu Oncotype numa paciente com estrogênio e progesterona fracamente positivo e, segundo ele, está aqui, mandou, veio um triplo negativo. O que você faz? Você trata pela imuno ou pela... A pergunta veio... Primeiro, assim, eu também tenho a mesma dificuldade com ele, com alguns receptores hormonais positivos, né? Quer dizer, a gente sabe que mudou também o cutoff, né, de receptor de estrogênio. A gente antes era abaixo de 10, né, e agora é 1%, já é positivo. Mas a gente sabe claramente que existe uma correlação de resposta e a positividade do receptor, né? Então, e da progesterona, a gente sabe também que quando a progesterona é negativa, você tem uma tendência a responder menos ainda à hormonioterapia. Então, a minha tendência é tratar esse paciente mesmo como um triplo negativo. A grande vantagem, eu não sei o resto da imuno, o KI67, o grau, o tamanho e etc. Mas, assim, se eu fosse fazer quimioterapia, né, que eu acho que é a questão, eu faria quimioterapia semelhante ao que eu faria no luminal B para um tumor também, que ele seria um luminal B, né, de qualquer maneira, porque seria um tumor receptor hormonal positivo, mas com baixa expressão de estrogênio. Então, eu faria a mesma coisa que eu faria para um luminal B para um triplo negativo. E a gente também é o que os guidelines estão recomendando, né, que a gente possa fazer dose dense, ou que possa fazer qualquer esquema, ACT, da mesma maneira que você trataria um triplo ou não, a não ser que ele fosse um BRCA mutado, é diferente. Né? E um KI de 20. Esse paciente, de qualquer maneira, ele seria considerado um luminal B, né? Se ele não tivesse essa genotipagem, né, ele seria considerado um luminal B pela imunohistoquímica. Eu trataria da mesma forma, entendeu? Trataria com talvez dose dense, porque a gente já sabe que serve para ambos, né? Também estou de acordo. E a Fátima lembrou bem da dose dense, né? A gente tem usado lá, depois dos dados de San Antônio, em 2017, uma meta-análise de dados individuais de pacientes, com mais de 20 mil pacientes analisadas, e o grupo de dose densa, acho que mais de 12 mil pacientes, se eu não me engano, mostrando que a dose densa, você fazer a quimio a cada 2 semanas com AC seguido de taxano por 12 semanas, né, seguidas, ela tem benefício superior tanto para paciente com hormônio positivo quanto para triplo negativo. Então, a recomendação hoje, sempre que possível, é fazer a dose densa na adjuvância desses pacientes. Alguém mais? Então, pessoal, vamos encerrar a sessão. Agradecer ao Marcelo mais uma vez, aos nossos queridos debatedores, e lembrar a todo mundo que todas as sessões, as aulas e as aulas também dos congressos do CINRI estão disponíveis no site, é só acessar. Vamos acessar, sempre tiver dúvida.
Bom, obrigado, pessoal. Boa noite.